Os jogadores do Internacional tiveram folga depois da vitória sobre a equipe do Caxias. Só se reapresentam na terça-feira e a partir daí Roger Machado deverá ter notícias positivas para o torcedor, pensando no primeiro clássico Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho, que agora tem data e horário marcados. Será no sábado, às 4h30 da tarde, na Arena do Grêmio, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Enquanto isso, no bastidor, segue quente o pré-Grenal. E a Federação Gaúcha de Futebol, através do TJD, deverá denunciar dirigentes que protagonizaram entrevistas criticando e, em algum momento, ofendendo árbitros e própria Federação Gaúcha de Futebol. Presidente Alessandro Barcelos, o vice de futebol José Olavo Bisol e o diretor de futebol da Alessandro podem ser punidos através dessas denúncias. A gente fala também a respeito de negócios, porque o Inter está irritado no bastidor com o que deu errado nas negociações envolvendo Thiago Maia e Elian Irala. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 2 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o dia dos jogadores do Inter, que foi de folga. Depois da vitória por 3-1 sobre a equipe do Caxias, o elenco colorado só vai se reapresentar na terça-feira à tarde. E o domingo foi de folga, assim como será também a próxima segunda-feira. E a expectativa está em cima dos retornos do departamento médico e que foram prometidos pelo técnico Roger Machado na entrevista coletiva após o jogo. Roger admitiu que vai haver retorno. Pode ser no plural, pode ser no singular. Quais os jogadores que estão no departamento médico? Alan Patrick Borré e Wesley, que são aqueles possíveis de voltarem. A gente vai, ao longo da semana, ter mais detalhes a respeito da recuperação desses jogadores, mas é uma grande chance de que Alan Patrick e Borré, pelo menos, estejam à disposição no primeiro clássico Grenal da final do Gauchão, e esse indicativo foi dado pelo próprio técnico Roger Machado na entrevista coletiva, que desperta um grande otimismo para esse primeiro jogo da final, tá? Dito isso, primeiro jogo da final que já tem data e horário, tudo definido. Vai acontecer de fato no sábado, às 4h30 da tarde. O primeiro jogo da final que acontece na Arena do Grêmio. O segundo jogo da final vai acontecer no dia 15 de março. O horário deve ser também o das 4h30 da tarde, já que é um jogo transmitido pela RBS TV. Então, já tem um encaminhamento do segundo jogo, que é no Beira-Rio. O título vai ser decidido no estádio Beira-Rio. E a primeira partida na Arena do Grêmio vai acontecer, enfim, neste sábado agora também, às 4h30 da tarde, tá? Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito das negociações que foram frustradas nessa janela de transferências e a posição do Internacional de maneira oficial a respeito dessas negociações. Inclusive, a respeito disso, o dirigente do Flamengo, o José Botto, deu uma entrevista depois da vitória do Flamengo sobre a equipe do Vasco da Gama no último sábado, questionando o que aconteceu do negócio Inter-Santos, que o Thiago Maia não foi para o Santos, qual foi a participação do Flamengo nisso. E ele admitiu aquilo que é a versão de todos, do Internacional, do Santos também. O Flamengo não autorizou a negociação a acontecer pelas faltas de garantias bancárias do Santos, tá? E segundo o Botto, foi o presidente do Flamengo quem ordenou que esse negócio só saísse ou com dinheiro à vista ou com garantias bancárias, o que não veio da parte do Santos. Então segue a dívida com o Internacional, com o Flamengo. O José Botto, inclusive, falou que... O Jorge Botto, perdão, falou que essa postura do Flamengo é justamente em função de muitas dívidas que aconteceram e muitas promessas de pagamento que não se concretizaram para o Flamengo, que estão adotando essa medida mais emergencial de só aceitar o negócio com dinheiro à vista ou com garantias bancárias, lembrando que o Flamengo precisa dar o aval, porque o negócio envolve o repasse da dívida do Internacional para o Santos e acabou não saindo justamente porque o Santos não apresentou essas garantias bancárias, tá? Dito isso, gente,
Vamos falar sobre a polêmica do Campeonato Gaúcho. O presidente Alessandro Barcelos deu uma forte entrevista coletiva na madrugada desse domingo, de sábado para domingo. Do lado do Grêmio, virá respostas. Tem um vídeo do Matheus Dávila na tarde desse domingo, relatando como que esse bastidor do Grêmio entendeu a fala do presidente Alessandro Barcelos. Então o clima ele vai esquentar, vai ter resposta do lado do Grêmio. E a Procuradoria do TJD deverá, nesta segunda-feira, apresentar denúncias. E denúncias fortes contra dirigentes que, no entendimento do tribunal, inflamaram os ânimos do Campeonato Gaúcho, inclusive colocando sob suspeição a competição. Uma lista de denúncias será feita pela Federação, pela Procuradoria do TJD, tá? Para ser julgado pelo TJD. Não é da Federação Gaúcha, apesar de ser um órgão adjunto ali à Federação Gaúcha de Futebol. Entre os denunciados, do lado do Grêmio vai ter o Gustavo Quinteiros, por exemplo, pela agressão no Enio. Deve vir o Alexandre Rossato, vice-futebol do Grêmio, pelas declarações contra o árbitro de vídeo do jogo contra o Juventude, Douglas Schwengber. Mas do lado do Internacional, que é o que importa aqui, deverão ser denunciados José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, em função da entrevista pós-Grenal, tá? Foi isso que indicou o tribunal, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, porque ali o José Olavo Bisol acusou alguns árbitros e algumas situações da federação, e ele cita a federação de um favorecimento, de uma rusga com o Inter. Do lado do Inter também o D'Alessandro deverá ser denunciado, e aí pelas palavras que ele usou contra o Daniel Nobre Bins, onde ele disse que o Daniel Nobre Bins prejudica o Internacional deliberadamente, indicou ali que o árbitro teria um problema com o Inter e estaria usando isso para tomar decisões parciais. E fica a dúvida em relação ao presidente Alessandro Barcelos, tá? Porque a entrevista do presidente Alessandro Barcelos, ela foi na madrugada, de sábado para domingo, e talvez não há tempo, no entendimento da Procuradoria do TJD, de fazer essa denúncia. Mas tudo isso deve acontecer nesta semana, pré-Grenal, até como uma ideia de tentar arrefecer os ânimos. Eu não sei se isso vai arrefecer de alguma maneira, mas é o que a Procuradoria do TJD vai fazer em termos de movimento, com dirigentes do Grêmio, dirigentes do Inter, com o Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio, para tentar acalmar um pouco os ânimos para essa final do Gauchão, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta segunda-feira. Campeonato, futebol na segunda-feira é sempre Série A do Campeonato Italiano. E a gente tem Juventus e Hellas Verona. Odd do Juventus 1.29, empate 5.1, Hellas Verona está pagando 11. Joga na KTO com responsabilidade, é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!